Olá! Um vício silencioso e que vem aumentando cada vez mais. O alcoolismo atinge diferentes classes sociais, idades e gêneros e cresceu muito depois da pandemia. E os jovens são os maiores consumidores. Hoje, nas capitais brasileiras, o consumo de álcool prevalece entre jovens entre 18 até 24 anos. Afinal, existe um limite para a bebida? Quando é hora de procurar ajuda? Abuso, doença e busca pela cura? Esse é o assunto do Documento Jovem Pan de hoje. Um brinde, uma comemoração ou mesmo aquele momento de afogar as mágoas. O alcoolismo começa de forma social, em reuniões de família, entre amigos, nas festas e, na maioria das vezes, só é diagnosticado quando a pessoa chega ao limite. São diversos fatores, né? Porque a gente tem uma questão relacionada aos hábitos. Às vezes, a gente começa a beber porque a gente faz parte de um círculo, né? Aí todas as pessoas acabam tomando uma cerveja ou acabam tomando uma bebida alcoólica na hora do almoço, né? Tive casos que atendi no consultório de pessoas que desenvolveram um alcoolismo em decorrência do convívio. Então, isso é um grande alerta. Existe a questão dos hábitos. Se eu tenho um quadro na minha família relacionado à drogadição e ao álcool, eu tenho uma predisposição genética a ser alcoólatra. Então, é um alerta e é um cuidado. É um ponto que, assim, eu estou utilizando o álcool como aquele alívio que eu preciso para o meu dia de uma forma recorrente. Aquilo me alivia, eu me sinto bem, me sinto confortável. Segundo dados de 2023 do CISA, o Centro de Informações sobre Saúde do Álcool, cerca de 20% das pessoas consomem algum tipo de bebida alcoólica, uma vez por semana ou a cada 15 dias. 14% uma vez por semana ou menos, 7% 2 a 4 vezes por semana e apenas 3% bebe 5 ou mais vezes na semana. O álcool é consumido não só em momentos felizes, ele serve para aliviar os problemas, relaxar, entorpecer sentimentos e é aí que vem o maior perigo. A pessoa pode utilizar o álcool como uma forma de modular emoções, aliviar a ansiedade, diminuir sentimentos de angústia, e isso tende a aumentar em momentos de angústia, momentos de tensão, momentos de sofrimento, né? O desenvolvimento de uma dependência, o desenvolvimento de um vício, ele já é algo que vai um pouco além disso, ele depende de uma persistência nesse comportamento por tempo, ele depende de fatores biológicos que são particulares de indivíduo para indivíduo. Então tem pessoas, primordialmente pessoas com história familiar de dependências, na história familiar de dependência, na história da família, acabam tendo uma predisposição genética maior para desenvolver dependência. Então, quando você tem uma condição externa que aumenta o número de pessoas expostas ao comportamento, você acaba tendo um aumento de pessoas dependentes, tá? Mas não significa que qualquer um vai ficar dependente. O consumo de bebidas alcoólicas, segundo o CISA e a Organização Mundial da Saúde, aumentou muito com a pandemia. Desde a pandemia, né, no período de pandemia, ficou muito característico, né? As pessoas passaram a beber muito mais, dentro de casa, né? Então, normalmente a gente viu isso, não só com publicações, mas também na prática clínica. Aquela pessoa que tomava um vinho de sexta-feira, passou a tomar um vinho de sexta, depois de quarta, depois de terça, quarta e quinta, e daí foi se tornando um hábito mais recorrente. Então, aumentou o número de pessoas expostas ao desenvolvimento de dependências e isso acaba refletindo no aumento da prevalência. Mas quando é hora de acender o alerta em relação ao excesso de álcool? Entidades relacionadas a essa doença têm diferentes análises. Uma delas é que pode ser um começo de problema quando o consumo é de 2 doses por dia ou 14 doses por semana para homens. No caso das mulheres, as quantidades são de 1 dose em 24 horas ou 7 doses durante 7 dias. O Ministério da Saúde define consumo abusivo
quando homens ingerem 5 ou mais doses ou mulheres 4 ou mais doses em uma única ocasião. Quanto mais exposição, maior a chance de dependência, né? Então, assim, a gente vai ver que muitas pessoas bebem, mas somente uma parte dessas pessoas desenvolve uma dependência. Essas pessoas que desenvolvem uma dependência, elas têm alguma vulnerabilidade interna, como eu disse, genética, etc., ou elas persistiram por muitos anos numa frequência muito intensa que leva, né, ao estabelecimento de uma dependência. Mas não é uma coisa, não é que nem um cigarro, por exemplo, né? Alguém que comece a fumar e fique fumando 2, 3 semanas, praticamente já desenvolve uma dependência. O álcool é algo um pouco diferente nesse sentido. Então, assim, a questão de relacionar se mais anos de estudos formal estaria relacionado com mais dependência, eu teria que refletir e criar hipóteses, porque, assim, talvez... eu não saberia te dar uma resposta assim, o que poderia justificar, porque eu também poderia refletir que mais anos de estudo formal não estão relacionados a mais estresse, né? Talvez estudar mais possa te fazer lidar melhor com as coisas, processar melhor informações, talvez quem tem mais anos de estudo formal, talvez tenha mais dinheiro disponível para gastar com álcool. Teoricamente, consumir poucas doses de álcool não traz grandes problemas, porque o organismo consegue eliminar por conta própria a bebida do corpo. Alguns médicos chegam a fazer uma comparação. É como se toda vez que bebemos, ingeríssemos uma pequena quantidade de veneno, mas tão pequena que o corpo mesmo combate. Mas para o cirurgião do aparelho digestivo, Murilo Lobo, não há uma quantidade considerada segura. O álcool não existe uma dose segura. Não dá para a gente falar assim, você pode tomar 1 taça, 2 taças de vinho à noite, que é bom para o coração. Isso aí já foi desmistificado. A gente sabe hoje em dia que a quantidade é importante, mas a cronicidade também. Então, mesmo quem toma 1 ou 2 doses por dia, todo dia, está sobre um risco a longo prazo de desenvolver problemas relacionados ao álcool. Então, acho que o que é importante conscientizar é que não existe dose segura, né? O mais seguro é, de fato, evitar. A gente sabe que o álcool não tem dose segura, né? Essencialmente é um componente tóxico para o corpo em várias formas. Inclusive, a metabolização dele se transforma num outro componente tóxico, que é o aldeído também. E o uso crônico é o que traz sintomas mais comumente. O que a gente ouve falar de cirrose, de doenças crônicas relacionadas ao álcool. Mas o uso também em doses menores, às vezes aquela pessoa que toma 1 ou 2 drinks diariamente, também tem esse impacto, também tem esse efeito a longo prazo deletério, pela toxicidade aí do álcool, né? Essa mulher conta que se sentia escrava do álcool e teve dificuldade para reconhecer que precisava de ajuda. O alcoolismo não é assim, na hora, eu tomei a primeira e já fui tomar 10, não. Foi devagar e progressivo. E foi aumentando. Foi quando começou também, os familiares falaram, acho que você está bebendo demais. Olha, você parece que, não sei, você toma a primeira e já quer tomar duas, toma só um pouco e para. Só que assim, era impossível, eu não conseguia, era impossível. Prometia para mim mesmo que no dia, agora na quinta, eu começava a beber muito no final de semana, aí começou a aumentar. Primeiro era assim, sábado e passou a ser quinta, sexta e sábado, e passou quinta, sexta, sábado, domingo. E foi indo e aumentando, comecei a ter apagamentos, cair, manchas pelo corpo roxa que eu não sabia, eu bebia dentro de casa. Mas assim, eu só queria, o meu pensamento era assim, era bebida, eu queria beber, né? Não importava, se numa festa não tinha bebida, eu também queria rapidamente voltar para casa para eu beber. Eu bebia cerveja, a ponto de ficar dentro do meu banheiro, trancada no banheiro, tomando cerveja quente, porque eu precisava me esconder da família.
Então, os filhos almoçando, dormindo em casa, eu ia toda hora pro banheiro tomar um pouco de cerveja, escondida no meu armário. Aí comecei a esconder bebida em tudo que é canto. Apesar de ilícita, a Organização Pan-Americana da Saúde considera o álcool uma substância psicoativa com propriedades que causam dependência, porque deixa o organismo debilitado quando usado de forma abusiva. Em adultos, os transtornos por uso excessivo causam mais de 200 doenças e lesões, problemas que vão muito além do fígado. Fazer o uso de bebida alcoólica por muito tempo faz com que você tenha maior chance de ter pressão alta. A segunda coisa que é bem importante são as arritmias, porque a bebida alcoólica ela aumenta a frequência cardíaca, ela aumenta a pressão arterial, ela aumenta a liberação de algumas substâncias no seu sangue, como adrenalina, noradrenalina, epinefrina, que são neurohormônios que são liberados na corrente sanguínea, que podem estimular o coração. Então você pode ter arritmias, fibrilação atrial é uma das mais comuns, né? E essas arritmias elas podem também trazer problemas para o coração. E por fim, existe uma doença que chama miocardiopatia alcoólica, na qual aqueles indivíduos que fizeram uso de bebida alcoólica por muito tempo na vida, eles fazem uma alteração no coração, que o coração diminui a força, ele fica um coração mais fraco e ele fica com uma insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue bombear sangue de forma adequada para o resto do corpo. E isso por ação direta do álcool no músculo cardíaco. Então ele faz com que o músculo cardíaco fique mais fraco e isso é uma doença que é ocasionada pela própria abuso da bebida alcoólica. Quem bebe e já passou dos limites sabe como é a sensação no dia seguinte, mas como o álcool age no organismo, causando essa ressaca. Você bebe muita cerveja e muito vinho, às vezes a ressaca não é ruim como você beber vodka e whisky, por exemplo, que são bebidas destiladas muito concentradas. E o efeito na ressaca, ele é meio multifatorial, ele existe um componente da toxicidade do álcool e do aldeído, que é o principal metabólito do álcool, que é tóxico para o sistema nervoso central, para o fígado, para o pâncreas, tudo isso vai gerar um mal-estar, porque o álcool vai desencadear uma inflamação sistêmica, né? Você vai estar com o corpo todo como se tivesse um estado quase febril. A febre dá um mal-estar porque é uma inflamação, né? O álcool na ressaca deixa o corpo inflamado e gera também essa sensação de mal-estar. Mas existe também o componente de desidratação, que é importante quando a gente toma uma grande quantidade de álcool. A gente acaba urinando mais, porque o álcool inibe o hormônio que controla a nossa diurese. Então você acaba urinando mais e bebendo pouca água. Então existe uma desidratação importante, que também dá um mal-estar. Existe, às vezes, a situação em que você bebeu o álcool, então o sono fica pior, às vezes você dormiu menos tempo, dormiu mais tarde. Então é uma coisa multifatorial da ressaca. Mas o principal fator, de fato, é o efeito tóxico do álcool e do aldeído, gerando uma inflamação no corpo que vai deixar você com esse mal-estar importante. A ressaca dura cerca de 24 horas ou mais e a recuperação começa só quando o nível de álcool fica próximo de zero no corpo. Isso leva de 6 a 8 horas após o consumo. Mas os estragos no organismo podem ser muito maiores do que as dores de cabeça e de estômago. O que as pessoas têm que entender é que o fígado ama o álcool. Ama. Então quando você bebe álcool, o fígado vai parar tudo o que está fazendo para metabolizar só o álcool. Né? Então por isso que a gente fala, não use medicação com bebida alcoólica. Por quê? A medicação tem que passar para o fígado para fazer efeito, mas ele vai estar ocupado fazendo o metabolismo do álcool. Entende? Então, o álcool ele vai ser uma substância que vai estar no seu organismo. Quando você realiza atividade física, você é uma pessoa ativa e você tem uma vida mais saudável, claro, você vai metabolizar mais facilmente esse álcool, tá? Mas vai fazer mal da mesma forma, né? O álcool faz mal se você é atleta, se você não é atleta, se você é obeso, se você é magro ou se você é sedentário. É que nas pessoas que têm uma vida mais regrada, você acaba metabolizando esse álcool, então ele não vai fazer tão mal quanto uma pessoa que é sedentária, por exemplo. Então eu brinco muito com meus alunos que eu falo que você está agregando risco. Então quando você é sedentário, bebe álcool, fuma, tem colesterol, tem hipertensão, você vai cada vez agregando mais risco.
O paciente que faz atividade física, ele não é sedentário, então ele vai ter um risco menor por ele não ser sedentário. Mas o álcool vai sim agregar risco para a saúde dele também. Nos momentos de diversão, na festa, ninguém se preocupa com o estrago que o álcool pode causar no organismo. Mas os perigos vão muito além de uma ressaca e podem levar a um coma alcoólico, uma intoxicação aguda e grave causada pelo consumo excessivo da bebida, que leva à perda de consciência. Isso acontece quando o fígado não consegue metabolizar o álcool ingerido. Os sintomas do coma alcoólico incluem sonolência excessiva, perda de consciência, confusão mental, diminuição da capacidade respiratória, diminuição dos batimentos cardíacos. Até que o socorro chegue, deve-se deitar a pessoa de lado para evitar engasgos. O coma alcoólico é quando você tem uma ingesta muito importante e rápida de álcool, né? E você começa a ter alterações metabólicas no seu organismo em que você não consegue mais responder, então você perde consciência, tá? Isso acontece por alguns motivos. Um é a desidratação, outro é a hipoglicemia, porque você baixa muito a taxa de glicose no seu organismo, e pela ação direta anestésica, entre aspas, no seu cérebro. E aí você acaba não respondendo mais e você entra em coma alcoólico, né? Então, quando você entra nesse coma, você tem que ir para o hospital, isso é uma urgência médica, isso pode sim matar, e você tem que fazer a reposição de glicose, de soro, para poder reidratar e você poder voltar a ter as funções normais do seu organismo. Então, a orientação que a gente deixa aqui é, por favor, não estimulem tanto assim o uso de álcool, né? O álcool, ele é uma droga, ele traz malefícios para o seu organismo, mas se você vai utilizar, não utilize em grandes quantidades, né? Perceba aquele momento em que você começa a perder consciência, a que você começa a ficar mais irritado, ou que você começa a falar mais alto, em que você está perdendo o controle. Esse é o momento em que você já devia ter parado de fazer uso da bebida alcoólica. Os efeitos do álcool acabam sendo uma muleta para diminuir a timidez e até mesmo fugir da realidade. A dependência ao álcool é possível que seja uma válvula de escape para essa pessoa que não está querendo lidar ou não está conseguindo, não é que ela não está querendo, ela não está conseguindo lidar com as próprias questões e talvez isso não esteja nem consciente para ela que seja uma questão, eu já lidei com isso, isso já passou na minha vida, né? Assim como dependência emocional, é uma pessoa que quando passou por abandono tem uma dependência emocional em relação às outras pessoas e tudo isso acaba sendo tudo isso a gente acaba precisando trabalhar em terapia, né? Qual é o nível de dependência que eu estou caindo em decorrência da vivência de um abandono. Mas sim, é possível viver situações traumáticas e abandono faz com que eu tenha algum tipo de consequência na minha vida adulta. Então é um alerta aqui para eu tentar trabalhar algumas questões, por mais que pareça que já estejam resolvidas. A pressão de quem vive da fama leva muitas estrelas para o caminho da bebida. O protagonista da saga Harry Potter foi um famoso que sofreu com alcoolismo. Ele falou abertamente sobre o assunto em 2012, durante entrevista à emissora de rádio BBC 1, o ator afirmou que decidiu parar de beber após perceber que aquilo não o fazia feliz. É um desafio. Eu vou te dizer que é um grande desafio. Primeiro porque nós estamos lidando com uma doença crônica, né? Uma doença crônica, progressiva e fatal, que é o alcoolismo. Assim como algumas outras doenças, como a diabetes, não tem cura, mas é uma doença tratável. Então ele vai reaprender, ele vai trocar um projeto de morte por um projeto de vida. E isso é um desafio, porque a nossa sociedade é alcoólica, né? A nossa sociedade celebra, né? Os relatos de quem venceu o vício são sempre parecidos. Alívio da ansiedade, fuga da pressão, relaxamento. O ator contou que chegou a filmar algumas cenas da famosa saga completamente embriagado. De fato, assim, o álcool, ele é qualquer um que já bebeu, sente uma mudança no seu estado de consciência. Às vezes sente uma leve euforia, uma calma, uma diminuição da ansiedade, né? Então,
às vezes a pessoa na vigência de um quadro depressivo ou numa ansiedade, ela bebe, tem um alívio, ela passa a repetir aquilo dia a dia, e daqui a pouco aquilo, o álcool já passa a ter uma necessidade, né? Acho que é importante também poder falar aqui o que é uma dependência, né? Porque assim, como é que a gente diferencia alguém que é dependente de alguém que não é dependente, alguém que usa esporadicamente? Então, as pessoas dependentes, elas têm perda do controle sobre o comportamento. Então, mas nem sempre os finais são felizes. Amy Winehouse, cantora e compositora britânica, morreu aos 27 anos por intoxicação por álcool. Ela já enfrentava a doença desde o início da carreira. O vício abriu portas para outras drogas que foram debilitando o organismo da cantora. E quando é hora de procurar ajuda? Reconhecer que tem problemas com o álcool é o primeiro passo. Em alguns casos, a pessoa não consegue sozinho. E aí, a única saída é a internação. Depende do nível de dependência, né? Se no quadro mais crítico, né, quando a pessoa tem uma dependência muito grave, né, é uma questão clínica. Essa pessoa precisa estar num hospital, recebendo medicamentos, repondo vitaminas, hidratando e tomando medicamentos para poder passar os primeiros dias de abstinência, que às vezes são muito graves, né? E às vezes tem sequelas, porque a pessoa pode ter crises convulsivas e tem algumas sequelas graves de uma abstinência maltratada, né? Então, a primeira preocupação é clínica nesses casos. Depois, depende do nível de dependência, você vai ter que pensar num plano de tratamento, vai ter que tratar a dependência, tem medicamentos que ajudam a conter a fissura pelo álcool, né? Existem medicamentos que ajudam isso, existem medicamentos que tratam comorbidades associadas e que às vezes são muito importantes. Então, quando a pessoa tem um problema com álcool e tem depressão, você precisa tratar essa depressão, você precisa tratar a ansiedade. Isso pode ser feito tanto farmacologicamente quanto psicoterapicamente. E o tratamento da dependência em si, ela envolve terapias, mudanças, reestruturações cognitivas, né, manutenção de abstinência, mudança de comportamento, mudanças de hábitos, mudança de rotina, mudança de estrutura, de rede social, uma série de coisas, né? Em pesquisa realizada pelo Observatório da Saúde Pública, aponta que o consumo de álcool no Brasil se manteve alto desde 2006. A porcentagem daqueles que ingerem bebida alcoólica pelo menos uma vez por dia continua acima de 25% da população, e são os jovens que mais bebem. A prevalência do uso de álcool nas capitais brasileiras está na faixa etária que vai de 25 anos até os 34 anos. Mas quem liderou o uso abusivo de álcool foram as idades entre 18 até 24 anos. Essa jovem, que prefere não se identificar, começou a beber no famoso happy hour, a paradinha no bar depois do trabalho. Foi a mãe que a alertou do perigo que ela estava correndo. Desde que eu terminei a escola, que faz 2 anos, em 2022, eu comecei a trabalhar e eu comecei a... tô trabalhando, vamos tomar uma cervejinha no final do dia. Aí começou assim, e esse ano a situação deu uma piorada, que eu comecei a beber todo dia. Uma cervejinha, aí antes era só uma cervejinha e eu já ia embora. Só que aí começou a piorar porque eu ia beber, só que aí eu ficava bêbada toda semana, todo dia. Teve um mês inteiro que eu com a minha amiga, a gente começou a beber todo dia e ficar bêbada todo dia. E agora eu tô nessa situação um pouco também. E tem muitos casos na minha família de alcoolismo. E aí minha mãe veio falar comigo outro dia, falou assim, eu tô meio preocupada com você, porque você tá bebendo todo dia e você tá querendo beber em casa, tá ligado? No meu trabalho eu posso pegar umas cervejas, aí eu bebo no meu trabalho quando eu tô afim. Quando eu tô em casa e tá calor,
eu tenho uma necessidade, sabe, de beber. Aí ela falou que tava preocupada comigo e tal. Aí eu tô querendo ir atrás. Mas não é, eu falei pra Nina, não é nada tipo... realmente sou alcoólatra, sabe? E segundo o Dr. Murilo Lobo, a predisposição para o alcoolismo é realmente algo que pode ser hereditário. A gente sabe que o risco da adição ao álcool, como o risco de adição a outras drogas também, ele tem um componente hereditário muito forte, tá? Várias pessoas podem desenvolver o alcoolismo, mas não necessariamente tendo um risco genético, pode ser só ambiental, pode ser só o fenótipo, mas a gente sabe que quem tem alguém que na família, algum familiar que desenvolveu o alcoolismo, o risco daquela pessoa, daquelas pessoas naquela família é muito maior para também desenvolver essa adição. Então, sempre que tem alguém que tem esse risco na família, a gente deve orientar as pessoas, falar, olha, se você começar a beber, se você estiver aumentando a quantidade, sentindo essa necessidade, é que você tem uma alta predisposição a desenvolver alcoolismo, entendeu? Então, quando tem alguém na família, o risco é maior, sim, existe um componente hereditário. Internação, grupos de apoio, terapia, ajuda psiquiátrica. Sempre tem como, né? Mas assim... em terapia a gente vai entender o motivo pelo qual a pessoa está bebendo ou usando as drogas. A gente precisa muitas vezes mudar o círculo de amizades, convívio. Às vezes acaba sendo fundamental, ainda mais entre jovens, né? O que acaba causando uma ruptura muito grande emocional para aquele jovem, mas continuar convivendo com amigos que estão sempre usando o álcool vão me colocar em situações que têm a disponibilidade do álcool. Como que eu vou me livrar dessa dependência? No próximo bloco, a gente mostra os caminhos para uma vida livre do vício. Beber é um hábito enraizado na vida do brasileiro e, por ser legalizado e difundido, há toda uma suavização na preocupação relacionada à substância. Mais do que socialmente aceito, o álcool se tornou socialmente incentivado e por isso é comum ver familiares e amigos bebendo desde cedo. No Brasil, a ausência de fiscalização facilita ainda mais o acesso ao álcool, principalmente para menores de 18 anos. É muito, né? Principalmente entre os jovens, né? Porque a partir do momento que a gente começa a ficar mais maduro, com mais idade, a gente já não está muito preocupado com o que os outros vão pensar, né? Mas os jovens, eles querem fazer parte do grupo, né? E muitas vezes os jovens adultos também, e às vezes pessoas imaturas acabam também lidando com isso. Então, assim, já que as outras pessoas estão bebendo, eu também preciso beber ou também preciso usar aquela droga para pertencer a esse grupo. E aí eu acabo podendo me tornar um alcoólatra ou uma pessoa que tenha uma drogadição, né? A gente pode trazer essa comorbidade em decorrência do convívio. É o que relata essa jovem que aumentou o consumo de álcool com os colegas de trabalho. Primeira vez que eu fiquei bêbada, eu gostei de ficar bêbada por causa que... eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida e eu me soltava, eu conseguia ser mais sociável, sabe? Agora, eu não ligo muito pra isso, porque eu não sou mais tão introvertida assim. Aí eu bebo mais também. Gosto de ficar bêbada. Eu comecei a afetar de mudar minha rotina total, né? Acordar mais tarde e fora o problema que tá fazendo no meu corpo. Tô ficando com os problemas de estômago, eu já tenho gastrite, aí só tá piorando, aí eu fico sem comer também, porque eu fico enjoada, aí eu começo a emagrecer, mas eu tô indo menos dias da semana e não tô bebendo tanto também. E não existe apenas o problema do consumo do álcool em si, mas a associação com outras substâncias como os energéticos. A cafeína contida nesta bebida leva a pessoa a ficar mais desperta e, por consequência, a beber mais. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Vitória, no Canadá, misturar álcool com energético aumenta os riscos de acidentes, problemas no coração, insônia e ataques de pânico e também de ansiedade. Você ganha o aumento do álcool e você tem também os estimulantes que são os energéticos, né? A gente tem marcas de energético que tem 500 miligramas de cafeína numa latinha. A ingesta
normal, de cafeína, que a gente considera que não traz problema, é até 200 miligramas por dia. Uma latinha tem 500. Tem taurina, que é um outro estimulante, além de outros estimulantes que vem no energético. Então, quando você mistura o energético com o álcool, você potencializa muito os malefícios que vão trazer para o seu organismo. E principalmente para o coração, né? Então, quando você mistura energético com bebida alcoólica, você aumenta o risco de arritmia, você aumenta o risco de hipertensão arterial. E isso, dependendo da quantidade que você tomar, pode trazer consequências muito graves para o seu organismo. Além da questão cerebral, porque o energético, por ser o estimulante e o álcool um depressor, imagina a alteração, a briga que você causa isso dentro do seu cérebro. Então você traz também alterações como irritabilidade, distúrbio de sono, violência, estresse, ansiedade, tudo isso podendo causar síndrome do pânico, só por conta dessa mistura que é muito nociva para o organismo. Alguns sinais de alerta para o alcoolismo são beber mais do que o pretendido ou com mais frequência do que o planejado, desejo incontrolável de beber, negligência de responsabilidades, problemas de saúde relacionados ao consumo de álcool, problemas interpessoais, isolamento social, dificuldade de parar de beber, abstinência física e emocional desagradável, priorizar o álcool sobre si mesmo, perda de interesse por atividades da rotina e de convívio social. Depende do nível de dependência, né? Se no quadro mais crítico, né, quando a pessoa tem uma dependência muito grave, né, é uma questão clínica. Essa pessoa precisa estar num hospital, recebendo medicamentos, repondo vitaminas, hidratando e tomando medicamentos para poder passar os primeiros dias de abstinência, que às vezes são muito graves, né? E às vezes tem sequelas, porque a pessoa pode ter crises convulsivas e tem algumas sequelas graves de uma abstinência maltratada, né? Então, a primeira preocupação é clínica nesses casos. Depois, depende do nível de dependência, você vai ter que pensar num plano de tratamento, vai ter que tratar a dependência, tem medicamentos que ajudam a conter a fissura pelo álcool, né? Existem medicamentos que ajudam isso, existem medicamentos que tratam comorbidades associadas e que às vezes são muito importantes. Então, quando a pessoa tem um problema com álcool e tem depressão, você precisa tratar essa depressão, você precisa tratar a ansiedade. Isso pode ser feito tanto farmacologicamente quanto psicoterapicamente. E o tratamento da dependência em si, ela envolve, né, terapias, mudanças, reestruturações cognitivas, né, manutenção de abstinência, mudança de comportamento, mudanças de hábitos, mudança de rotina, mudança de estrutura, de rede social, uma série de coisas, né? Então, vai sempre depender um pouco de onde a pessoa se encontra em relação ao álcool e também de como que a pessoa está disposta a ir em busca de um tratamento. Tem pessoas que não têm crítica, né? É muito frequente, né? A pessoa que tem uma dependência, ela não acha que tem uma dependência. E é muito difícil você tratar a pessoa quando ela está nesse estágio. Então, é preciso que primeiro você traga ela para um nível de consciência, de que ela perceba que tem o problema, que ela tenha autocrítica quanto ao comportamento ser um comportamento problemático, para você poder direcionar para um tratamento, para uma terapia, introduzir as medicações, implementar as mudanças de hábito de vida necessárias para que ela consiga ir construindo abstinência e aí, aos poucos, deixando o comportamento e estruturando uma nova vida, praticamente, que não tenha os hábitos pregressos, né? Então, é um tratamento complexo, porém possível. Muitas pessoas conseguem deixar o álcool e encontrar uma vida nova, uma forma nova de viver e que, evidentemente, é muito melhor do que a vida numa dependência que compromete não só o indivíduo, como toda a família, todo o sistema familiar e até em outros níveis. Além da cura da parte química, tem o que costuma ser mais difícil: evitar as recaídas. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, a Associação dos Alcoólicos Anônimos, AA, é a fonte mais utilizada hoje no mundo para ajudar pessoas a se manterem sóbrias,
como diz o lema deles, só por hoje. A repórter Júlia Zanini acompanhou uma dessas unidades e mostra como são essas reuniões aqui em São Paulo. Criada em Ohio, nos Estados Unidos, a Associação Alcoólicos Anônimos realiza grupos de conversa em grande parte do Brasil. Ela foi fundada em 1947 no Rio de Janeiro e hoje em dia atua com mais de 4.000 grupos e mais de 9.000 reuniões semanais, que podem ser tanto à distância quanto presenciais. A intenção é simples, dar assistência e apoio àqueles que lutam contra essa doença e buscam a sobriedade. Nesses encontros, os participantes dividem experiências. Não tem nenhum tipo de discriminação, né? Nem cor, nem credo, nem religião. Eu digo que o A é o espaço de maior inclusão que eu conheço dentro da nossa sociedade. Então, quando um jovem chega no A, ele pode, no primeiro momento, ter um impacto de que ali tem pessoas, talvez mais velhas que ele. E isso realmente, há muitos anos atrás, foi um desafio para a própria Irmandade, né? De trazer esse jovem e ele se sentir pertencer. Então, o Alcoólicos Anônimos começou também a dar visibilidade nas suas redes de apoio, e principalmente quando os grupos online surgiram através das suas reuniões semanais, reuniões diárias, o jovem encontrou nessa ferramenta, né, a sua participação dentro do A. Então, ele começou a ter essa motivação, ele não tinha que ir no grupo presencial, então ele poderia ir de uma forma anônima através de uma rede. E com isso, principalmente durante a pandemia, nós tivemos muitos ingressos de jovem, não apenas de jovem, nós tivemos principalmente também ingresso de muitas mulheres em Alcoólicos Anônimos, porque infelizmente a gente está lidando com uma doença que existe um grande preconceito nela, né? Por causa do preconceito, as pessoas não querem ser identificadas. Essa mulher conta que era compulsiva com comida, fez uma cirurgia bariátrica, trocou a comida pela bebida. Olha o que eu fazia, eu tinha bolsas grandes, sempre. Por quê? Para eu carregar bebida lá dentro. E aí eu fiquei com a minha mãe dentro do hospital, eu precisei ficar uns 3 dias com ela, né, o final de semana, tudo. E como assim, eu não podia, como eu ia perder um final de semana sem beber? Não, era impossível isso para mim. A bebida me escravizava completamente. Eu precisava beber. Então eu comecei a comprar aquela vodquinha que é com soda, eu esqueci até o nome, Beats, né? Skol Beats. E aí eu levava, pegava várias, punha dentro de uma bolsona grande, porque a cerveja faz barulho, né? E aí eu bebia dentro do hospital com a minha mãe. Em 2019, meu marido ficou doente, foi internado em UTI. Eu saía, na hora que eu saía da UTI, eu passava no bar, comprava cerveja para ir beber em casa. Então, assim, escravidão total. Eu tinha pagamento, meus filhos ficavam preocupados, minha mãe, meu marido, Rosane, olha, você está cheirando cerveja, você cheira bebida. E eu, não, todo mundo bebe. Aí começava com as desculpas, né? Autopiedade, eu trabalho muito, eu acho que eu tenho o direito de no final de semana tomar minha cerveja, ninguém paga minha cerveja, quem paga sou eu mesmo. O que tem de mais? Não estou fazendo nada de mais, eu bebo dentro de casa, não vou pra bar. E assim eu ia me enganando, ia falando, coisas assim, sabe, de ter apagamento. De uma vez eu, na praia, eu levantei, sei lá, eu estava de bebido muito, aí eu tomava remédio junto, e aí eu não lembro. Eu lembro que eu levantei e queria comer. Aí me preparei um miojo lá, e quebrei ovo dentro do miojo, casca e tudo. E comecei a querer, olha, abrir atum, sardinha. E a minha mãe falou, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo. E eu me lembro, assim, de certas cenas disso aí, e eu lembro que eu tive uma raiva muito grande, porque estava me impedindo.
E no dia seguinte, né, vem aquela coisa, deixaram tudo o fogão ali e falaram pra mim, olha o que você fez ontem, dá uma olhada, olha essa cozinha, olha o que você fez, o que te deu? E a minha mãe disse assim pra mim, teve uma hora que eu parei de falar com você, porque eu achei que você ia me agredir, eu fiquei com medo de você. E eu fui pro quarto e eu me lembro de ter tido essa sensação. E quando eu cheguei no quarto, tinha uma faca em cima do móvel. Porque eu me lembro vagamente da sensação de querer matar, porque estava me impedindo de fazer as coisas. Então, quer dizer, poderia ter acontecido alguma coisa muito grave. Esses relatos são importantes para lembrar o quanto o álcool destrói a vida das pessoas. Caí, fiz filho passar vergonha em festa. Eu cheguei no casamento de um amigo dos meus filhos, eu não consegui aguentar chegar no casamento, eu bebi em casa, eu cheguei no casamento bêbado. Então assim, muita vergonha para todo mundo. Daí, o que aconteceu? Chegou a pandemia. Aí eu parei de trabalhar e aí eu bebia todos os dias. Todos os dias. Aí os meus filhos criaram um grupo que estava todo mundo trancado dentro de casa. Foi aquela fase bem terrível. Eles criaram um grupo chamado Amor. E me chamaram em vídeo e falaram, para você só tem uma saída, mãe. Uma. Ou internar meu marido adoentado, ou internar a pandemia acontecendo, quer dizer, ou a gente já pesquisou, a gente já viu tudo, nós já conversamos com o psicólogo, com o psiquiatra, com tudo. Só tem um jeito para você entrar em AA. E a partir daí, naquela mesma noite, eu entrei, primeiro por vídeo, porque era pandemia, eu entrei. E aí comecei, no começo era tudo muito anuviado, eu não entendia nada, porque eu estava muito deturpada, né? Mas aí eu fui entendendo, e graças a eu ter entrado em AA, de eu ter vindo para cá, de eu ter entrado nas reuniões e ouvido tudo que tinha para falar, e eu perceber que AA não tem nada a ver com bebida, nada a ver com álcool. AA é um aprendizado de vida, é para você sim, olhar para dentro de você, se autoconhecer, sabe? Saber as suas emoções, por que você reage daquele jeito a certas emoções, por que você fica irado com algumas coisas, por que você fica com inveja de algumas coisas, por quê? Por que esses instintos do ser humano, para mim, que sou alcoólatra, são muito exacerbados, né? O alcoolismo só passou a ser considerado uma doença pela OMS em 1967. Doença que atinge não só quem bebe. O que a gente percebe, né? A doença do alcoolismo, ela traz sequelas muito graves para as pessoas que estão no seu entorno. Porque há uma relação com a doença na medida do comportamento do indivíduo que faz uso da bebida alcoólica. Muitas vezes um comportamento agressivo, um comportamento ausente. Então a família vai criando uma intoxicação, né, o alcoólico pelo álcool, e a família uma intoxicação emocional. Então ela vai adoecendo. Qual é essa intoxicação emocional? É a raiva, é a mágoa, é a tristeza, é a impotência, que eu já fiz de tudo, eu já ajudei, não sei mais o que eu faço, já internei, já levei em uma igreja, eu já fiz de tudo, né? E eu não sei como lidar. E não sabendo lidar com essa impotência, vem a raiva. Então a família muitas vezes está doente, tanto ou quanto ou mais doente do que o próprio alcoólico, né? E é importante que a família reconheça isso, que ela busque ajuda, porque ela não vai conseguir sozinha. O Al-Anon é uma associação dirigida a familiares e amigos de alcoólicos. Ela é uma associação que tem por interesse melhorar a qualidade de vida dos familiares e amigos de alcoólicos. Porque nós consideramos o alcoolismo uma doença
E é uma doença física, espiritual, emocional que afeta igualmente a família. O alcoólico está doente e o familiar que convive com o alcoólico também fica doente. Por isso, existe essa associação Al-Anon, que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida do familiar. E existe uma associação também chamada Alatim, que é direcionada aos jovens que sofrem com problemas do alcoolismo em sua família. Como que isso, qual a relação que tem com a A relação que tem com A, primeiro, que é você compreendendo que é uma doença, e você tirando o foco do alcoólico e direcionando a você, você melhora a qualidade de vida, você muda o seu comportamento para melhor, e apesar de você não ter poder de modificar o jeito de ser e de beber do alcoólico, talvez a sua mudança provoque uma mudança neles. Esse homem conviveu com o pai alcoólatra e mesmo assim acabou enfrentando a doença. Hoje faz parte do AA e conta com o apoio da esposa. Meu pai é alcoólatra, né? E eu sofri bastante com o alcoolismo do meu pai, jurava, né? Desenhava para minha vida que jamais seria daquela forma, né? Então eu fiz muito a minha mãe sofrer, a minha irmã sofrer, né? O meu pai também. E depois eu me casei, namorei, me casei, né? E que é a minha atual esposa, né? Que sofreu pra caramba comigo. Inclusive, ela é membro da Irmandade Paralela, que é o Al-Anon, que é um grupo de familiares e amigos de alcoólicos, porque é importante também falar disso, né? Porque o familiar do alcoólico, ele também entra no furacão da doença do alcoolismo. A pessoa acaba também perdendo controle e adquirindo ali um problema de saúde mesmo, por conviver com o alcoólatra. Com a minha esposa foram 1000 promessas verdadeiras do meu coração, que eu não iria mais beber, que eu não preciso mais de álcool, que eu não quero mais. Eu cheguei num ponto que eu bebia, consumia o álcool e ficava mal. Só que eu também não conseguia ficar sem o álcool, mesmo, então imagina, né? Não consegue ficar sem, mas quando consome o álcool, eu sofria, eu estava com um vazio existencial, né? Tudo isso vem de uma grande dificuldade existencial, sabe? De lidar com os sentimentos, com as emoções. Eu acabei me perdendo mesmo assim, né? No meu caso, eu não tinha mais força para tentar sozinho, eu tentei muito sozinho. Eu mudei de amigos, eu mudei de bairro, aí eu me casei, né? Mudei de endereço, comecei a andar com outras pessoas. Eu busquei ajuda na religião, fiquei 4 anos na religião e estou lá até hoje, né? Mas os 4 anos na religião não resolvi o problema. Então, quando eu tentei a última vez e não consegui, eu perdi as forças. Então, eu busquei por conta, é claro, com total incentivo da minha esposa, ajuda. Então, eu fui para uma comunidade terapêutica, fiquei 30 dias nessa comunidade terapêutica, e lá eu recebi a mensagem de um abençoado membro de Alcoólicos Anônimos, um veterano. Já na época, esse membro ele tinha já uns 27 anos de recuperação do alcoolismo, né? E ele me passou a mensagem de Alcoólicos Anônimos. Então, quando eu saí dessa comunidade terapêutica, que eu fiquei 30 dias, eu ingressei em Alcoólicos Anônimos. Isso foi em 2019, então está fazendo agora 5 anos e meio que eu ingressei em Alcoólicos Anônimos, frequento as reuniões, estou em recuperação, né? Construindo uma nova maneira de viver, né? Me conhecendo, né? Foi dessa forma, né? E pretendo continuar, né? Um dia de cada vez, né? Mas no dia de hoje eu estou em Alcoólicos Anônimos e feliz, né? Com essa nova vida. Assim como a maioria, ele demorou para reconhecer que precisava de ajuda. No meu caso, tudo que eu diria para mim é o que foi dito e não adiantou, sabe? Essa felicidade é ilusória e vai te cobrar caro lá na frente. Não é uma felicidade verdadeira, é de mentira. Essa é uma, né? Que minha mãe me falava com toda a calma, né? Minha mãe falava com toda a calma dessa forma, né? Eu não, eu trabalho,
Eu tenho minha grana, eu tenho carro, eu tenho moto, aí eu arrumei um apartamento, casei, fiz uma festa bonita. Por que eu não posso, sabe? Então, um monte de justificativas, né? Não enxergava a minha vida sem o álcool. Não conseguia tolerar as pessoas, não conseguia socializar, participar de uma reunião de pessoas se eu não tivesse ali anestesiado, né? Com aquela anestesia mental, né? E com aquela sensação de prazer imediato que é ilusória e que quase acabou com a minha vida, né? Me levou para um buraco mesmo assim, um fundo de poço espiritual, sabe? Um fundo de poço existencial que eu cheguei. Pois é, e aí hoje em dia eu experimento essa nova vida, né? Que eu não tenho mais vontade de beber, não tenho mais vontade, sabe? Não enxergo mais agora a minha vida consumindo álcool, sabe? A doença do alcoolismo, ela não tem cura. Ela vai continuar aqui comigo, mas com essa mudança de personalidade, né, com os princípios de recuperação de Alcoólicos Anônimos, né, que é um programa espiritual. Não tem ligação com religião, né, com nenhuma religião, não é um dogma religioso, mas é um programa espiritual que me faz obter assim, um autoconhecimento, de olhar para mim, de me conhecer, sabe? Então hoje eu consigo, sabendo quem eu sou, me conhecendo, sentir prazeres nas coisas simples da vida, né? Então eu me tornei pai em Alcoólicos Anônimos, hoje eu posso ser um pai presente, sabe? E melhorando a cada dia, essa é a parada, né? De hoje eu ser melhor do que eu fui ontem, não é a perfeição, mas é uma evolução, uma constante evolução como pessoa, evolução espiritual. Né? Adultos jovens na faixa etária de 25 a 34 anos são os que mais acessaram o site da Irmandade no primeiro semestre deste ano. O número triplicou em relação ao mesmo período do ano passado. Já os acessos de pessoas com idades entre 18 a 24 anos teve um aumento de 100%, comparado com o ano de 2023. Eu vou te dizer que é um grande desafio. Primeiro porque nós estamos lidando com uma doença crônica, né? Uma doença crônica, progressiva e fatal, que é o alcoolismo. Assim como algumas outras doenças, como a diabetes, não tem cura, mas é uma doença tratável. Então ele vai reaprender, ele vai trocar um projeto de morte por um projeto de vida. E isso é um desafio, porque a nossa sociedade é alcoólica, né? A nossa sociedade celebra, né? Nasceu, bebeu para se comemorar, morreu, se bebe. Então tudo está relacionado com a bebida alcoólica. E ele vem para essa sociedade viver o quê? Uma abstinência alcoólica. Mas o AA propõe muito mais do que isso. É muito mais do que parar de beber. É um novo recomeço, como você falou. É um novo projeto de vida. Ele vai buscar a sobriedade. Olha que bacana, né? A diferença entre abstinência, parei de beber, né? Abstinência. Sobriedade, eu tenho um novo modelo, programa da minha vida. Eu vou me resgatar com os meus pares, principalmente com a minha família. Muitos perderam tudo, bens materiais eu falo, e perderam a sua família, porque a família também cansa e muitas vezes abandona. Então, quando eu falo mesmo de trocar projeto de morte, é real, porque o álcool traz consequências gravíssimas na vida de um indivíduo. Ele tem a perda moral diante da sociedade. Então, ele se resgatar como ser humano, né? Eu sempre digo que pessoas precisam de pessoas. E o AA oferece isso, né? Histórias que emocionam, narrações tristes e difíceis, mas também relatos de vencedores. Eu venho aqui só para agradecer, eu não reclamo de mais nada, eu não tenho o direito de reclamar da minha vida. Hoje eu estou casado de novo, meus filhos nasceu moto, minha mãe, minha irmã, estou trabalhando, estou com carro de novo, estou prosperando. Lembro das coisas, né? Porque antes de dar uns apagão, que eu não lembrava, chamava seguro de carro, porque eu pensava que tinha roubado o carro. E não era, eu parava no bar aqui, no bar ali, até o terceiro bar. Depois do terceiro bar eu esquecia. Eu lembrava que deixava para ali. Quando cadê o carro? Chamava o seguro. Aí eu fui ver, não tinha nada disso. Então é isso aí, a bebida mata.
Fim de ano chegando, festas, comemorações, os inevitáveis excessos. Talvez seja um momento para as pessoas refletirem sobre o problema do alcoolismo. Murilo Lobo dá alguns conselhos que servem também para as pessoas analisarem como está a relação com o álcool. Por que tem aquela coisa de não bebe, se você for beber um destilado, bebe um copo de água intercalado? É exatamente porque você dilui essa concentração de álcool. E o que acontece é a osmose, né? Que é físico, né, o negócio. Então, se o álcool está muito concentrado e no sangue não tem nada de álcool, a velocidade de passagem é muito rápida, entendeu? O sangue absorve o álcool super rápido. Se você toma cerveja, a concentração de álcool aqui é baixa, então a velocidade de passagem de absorção é mais lenta. E aí a comida é muito interessante, ela entra nessa questão física mesmo, mecânica, né? Porque quando você está com o estômago cheio, acontece que o seu estômago esvazia mais lento, tá? Então, quando a gente toma álcool, existe uma parcela do álcool que é absorvido diretamente no estômago, mas o principal local de absorção é já no intestino delgado, é no duodeno, no início do jejum. Se for beber, modere. Se não consegue moderar, é hora de rever a vida. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Você já sabe que pode rever o programa no canal do YouTube, ou seja, em todas as plataformas digitais. Um ótimo final de semana para você e até mais. Realização Jovem Pan News.